Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui mais um pedacinho. Então, nós estávamos falando de operadores, né? Então, a gente definiu aqui o espaço dos operadores lineares que atuam nesse espaço vetorial V. Deixa eu ver se esse aqui está melhor. E nós vimos que a gente pode definir uma álgebra aqui, então você tem que, se lambda, gama e ômega pertencem a OPV, então você pode calcular produtos do tipo lambda gama, você pode calcular produtos gama, lambda, gama, lambda e assim por diante, tá certo? Maravilha. Agora a gente pode fazer o seguinte, a gente pode estender esse espaço dos operadores e adicionar mais uma operação nele, definir agora um espaço vetorial, certo? Ou seja, esse cara é um espaço vetorial, mas eu vou transformar esse também em um espaço vetorial, tá certo? Como é que eu faço isso? Eu defino que lambda mais ômega, quando atuando num certo vetor V, é definido pela, como é que se diz? Resultado da transformação individual de cada um dos operadores somado. Ou seja, isso aqui vai ser lambda V mais ômega V. Certo? Então, novamente, aqui eu estou definindo a soma de operadores. E aqui é a soma de vetores, porque o resultado de um operador com um vetor é um vetor. Então, aqui é a soma dos vetores é compatível com a soma dos operadores. Ou, de certa forma, eu estou puxando a soma dos vetores para a soma dos operadores. Ok? Então, novamente, uma coisa muito comum que a gente faz, né? A gente define também a multiplicação por um escalar, A lambda atuando em V, é o quê? É o produto de um escalar versus, né, com um operador. Isso aqui eu defino, novamente, 3 barrinhas, como sendo o resultado do lambda atuando em V, depois multiplicado. Aqui é a multiplicação de um vetor por um escalar, porque isso aqui é um vetor. Né? Então eu estou multiplicando um vetor por um escalar. E aqui eu estou multiplicando um operador por um escalar. Tá certo? Eu estou puxando o produto de um vetor por um escalar para um produto de um operador com escalar. Isso a gente vai ver muitas e muitas vezes. Quando nós formos introduzir, por exemplo, o conceito de suavidade na função de onda, o conceito de suavidade da função de onda tem a ver com o conceito de suavidade de um certo operador, que tem a ver com o conceito de suavidade de uma função de um vetor de estado, e o vetor de estado vai ter sua suavidade baseada na suavidade das suas componentes, que vão ser a suavidade de funções, no sentido que vocês estão acostumados, que é a diferenciabilidade da função. Tá certo? Maravilha. Então, esse produto aqui é fácil da gente ver que ele é distributivo, tá certo? Então, se você faz aquela brincadeira de sempre, né? Lambda mais ômega atuando em gama, e se você atuar isso aqui num vetor e usar as definições que nós demos, isso aqui nada mais vai ser do que lambda gama mais lambda ômega, lambda gama mais ômega gama. Desculpa. Ômega gama. Ok? Então você vê que, a menos do fato, exceto pelo fato de que essa álgebra não é comutativa, ela é muito parecida com a álgebra dos números reais que vocês estão acostumados, tá certo? Então, por isso que muitas vezes você vai ver pessoas estudando estruturas teóricas onde você pega uma álgebra que era comutativa e você simplesmente quebra a comutatividade da álgebra e vê quais são as consequências disso sobre os resultados físicos da modelagem que você faz, tá certo? Porque justamente, de certa forma, é o que acontece na mecânica quântica, né? Você tem os operadores clássicos, de certa forma, não operadores, né? Mas os observáveis clássicos são representados por números reais, que são comutativos, né? Que formam uma álgebra comutativa. Enquanto na mecânica quântica, os observáveis vão ser representados por operadores que não formam mais uma álgebra comutativa. Ou seja, tem alguma coisa aí na não comutatividade da álgebra que digamos, descreve a transformação do mundo clássico para o mundo quântico. Certo? Ok. Outras propriedades aqui fáceis de provar, que eu gostaria que vocês fizessem, é que o comutador de ômega com lambda gama é sempre assim. Saio da esquerda para a esquerda e depois saio da direita para a direita. Ou seja, isso aqui vai ser lambda ômega gama mais, você viu, saiu da esquerda para a esquerda, agora vai sair da direita para a direita. Vai ficar comutador de ômega lambda gama. Tá certo? É claro que, como esse produto aqui é antissimétrico, você vai ver que a mesma propriedade vale se eu tiver um produto aqui do outro lado. Tá certo? Então, esse tipo de propriedade a gente usa bastante na hora que a gente começa a tratar das simetrias, tá? Do grupo de simetrias aqui associadas à mecânica quântica. Além disso, pessoal, quando existe a inversa, quando
existe a inversa de um operador ômega, ela é única. Ou seja, se existe um operador que eu vou denotar como ômega menos 1, que atuando em ômega dá identidade, esse cara é único. Ou seja, não existe um segundo operador inverso que eu atuando aqui à esquerda, o ômega dá menos 1, dá identidade, tá certo? E você pode provar também que a identidade também pode atuar à direita, tá certo? Isso aqui também vai ser a identidade, certo? São todas provinhas, no livro tem uns exercícios sobre isso, façam, tá certo? Vai ser bastante importante, ok? Então, quando existe, tá certo? Nem todo operador vai ter inversa. Vão existir operadores naturalmente que não têm inversa, e aí nesse caso, claramente, não tem nada de unicidade, porque, bom, ela nem existe, né? Mas quando ela existe, ela é única. Outro conceito bastante importante dos operadores é o que a gente chama de elementos de matriz. Que está, obviamente, inspirado na nossa representação canônica, tá certo? Ou seja, eu vou mostrar para vocês que esse operador na representação canônica, no fim, ele vai ser uma matriz, potencialmente aqui, 1, 2, né? 2, 1, 2, 2, e assim por diante, e assim por diante. O que pode acontecer quando a gente estiver trabalhando com espaços de dimensão infinita, o número de elementos dessa matriz é infinito, ou seja, é uma matriz quadrada, mas tem que infinitos números na linha e infinitos números na coluna. Naturalmente, você não vai escrever infinitos números, mas vai ter uma regra em geral que você vai dizer como é que aquele número é escrito em termos das suas componentes, em termos desses índices aqui que rotulam cada um desses números, tá? Como que a gente vê isso? É fácil, né? É aquele truque que eu estava falando para vocês lá atrás, o uso da partição da identidade. Então eu começo aqui com um certo operador ômega, e eu faço o seguinte, esse operador ômega naturalmente é igual a identidade vezes ômega vezes a identidade. Certo? Eu não fiz nada. Eu provei já, né? Eu falei para vocês que a identidade vezes o operador é o próprio operador, mesma coisa à esquerda, só que eu posso escrever a partição da identidade dos dois lados. Então isso aqui vai ser igual a soma sobre i de 1 até n, soma sobre j de 1 até n, ei, claro que eu estou supondo uma base ortonormal, ei, ômega, ej, certo? Agora veja, pessoal, isso aqui é um número. Eu vou denotar esse número assim, ômega e j. Tá certo? Então eu vou chamar esses números aqui, tá certo? Ou seja, eu vou dizer que esse símbolo aqui, ômega e j, é definido como sendo a projeção aqui, tá? Se você preferir, né, e se houver um vetor associado a esse cara aqui, é o produto interno de EI com o resultado do ômega atuando em EJ. Ok? Esse cara aqui são os elementos de matriz. E por que a gente chama de elementos de matriz? É meio que, digamos, a resposta é meio óbvia, né? Porque quando nós transformarmos esses operadores todos aqui para a nossa representação canônica, lá na representação canônica, como eu falei para vocês anteriormente, ele vai ser dado para uma matriz, né? Como é que a gente vê isso? Pensa que eu quero fazer essa transformação aqui, né? Ômega atuando em V, certo? Bom, isso aqui é o quê? Esse cara aqui vai ser ômega, identidade e V, tá certo? Só que isso aqui eu posso botar a identidade aqui do lado esquerdo também. Então, novamente, isso aqui vai ficar aquela mesma soma que eu escrevi lá, eu vou escrever de uma forma mais compacta, ij de 1 até n, aí vai ficar assim, ei, né, ômega e j, e aqui vai ficar vj, tá certo? Então vocês estão vendo que as componentes i vão ser dadas por esse cara aqui, ou seja, as componentes do meu vetor transformado, ou seja, o meu VI. Deixa eu falar aqui. Digamos que eu chame esse resultado aqui de V barra, certo? Então, essa expressão está dizendo para mim o quê?
que V barra I, as componentes desse vetor aqui, nessa mesma base, vão ser dadas por esse ômega IJ, VJ. E aqui eu estou somando aqui, usando a convenção de Einstein, mas como a gente não introduziu, a gente escreve explicitamente IJ, VJ. Se quiser realmente usar a convenção de Einstein, pessoal, é um pouco mais complicado, porque a gente teria que botar um índice dos covetores em cima e tal. Como a gente não vai se preocupar com isso, fica mais fácil ver esse cara aqui, certo? Ou seja, se você fizer todo o trabalho aqui cuidadoso de pensar no mapa, apresentação canônica e assim por diante, vocês vão ver que na representação canônica, esse cara vai ser essa matriz aqui. Você vê como adiantei para vocês, os elementos dela vão ser dados por essa expressão aqui. Isso aqui nada mais vai ser do que um produto matricial, de uma matriz quadrada, n por n, por um vetor coluna aqui com as componentes VJ. Isso vai me dar as novas componentes V barra I, tá certo? Ok. Então, a gente já tinha falado, a gente acabou de usar bastante, inclusive, a partição da identidade. Além disso, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode definir o nosso projetor, PI, como sendo um produto individual de simplesmente um elemento da nossa base, tá certo? A ação desse objeto aqui, o que é? Quando eu atuo PI no vetor V, se você lembrar que o vetor V vai ser escrito, né, com uma combinação linear dessa base aqui, e a gente está supondo que essa base é ortonormal, então esse cara aqui vai ser simplesmente VI EI. Então você vê que ele pega um vetor V, descarta todas as direções, exceto a iésima. E aí você fica só com o vetor, a pedaço do vetor que sobrou na direção iésima aqui. Tá certo? Esse cara aqui é o projetor. Naturalmente, se eu somar todos os projetores de 1 até n, isso aqui é a própria identidade, tá certo? Ou seja, se eu somar sobre esse cara aqui, como nós usamos aqui diversas vezes, esse cara aqui é simplesmente a partição da identidade, tá certo? Então o projetor é útil quando você quer, digamos, encontrar a porção do seu vetor de estado que está num subespaço, né? Então, digamos, então, por exemplo, que você quer saber a probabilidade de um fóton cair numa certa região finita do espaço. Então você vê que a região finita vai ser a combinação linear de todas as posições dentro daquela região. Então você quer basicamente entender qual é o módulo do seu vetor, né, projetado nesse subespaço. E o módulo vetor projetado no subespaço vai ser a probabilidade de encontrar o fóton naquele subespaço, tá certo? Ou seja, naquela porção do espaço que você representou matematicamente com um operador, tá certo? Claro que eu estou me adiantando um pouco a parte de interpretação, mas só para vocês terem uma ideia um pouco da utilização dessas coisas, tá bom? Ok, então a gente definiu o operador adjunto. Então, ok. Vamos ver mais uma coisinha aqui e aí a gente encerra esse pedaço. Ok, então vamos lá. Nós tínhamos falado da representação adjunta de um operador. Vamos ver o que acontece agora com os elementos de matriz da representação adjunta, tá certo? Ou seja, a gente tinha falado o seguinte, né? O operador adjunto. Né? Então, é claro, o operador adjunto de um certo operador. Né? Então, nesse caso aqui, a gente define que eu tenho um produto de V com ômega atuando em U, né? E isso aqui vai ser igual a o ômega Dagger VU, certo? Bom, pessoal, essa é a definição do adjunto, ou seja, o adjunto é o operador que, atuando na esquerda, tem a mesma ação dele atuar na direita no que diz respeito ao pegar esse produto interno, ok? Então, eu posso fazer isso aqui para quaisquer vetores U e V, né, V e U, então eu posso fazer em particular para EI e J, tá certo? Então vai ficar assim, EI, ômega, EJ, certo? Nossa definição anterior diz pra gente que isso aqui simplesmente é ômega e J, certo? Esse cara aqui a gente já não sabe como representar, ou seja, a gente definiu isso aqui assim, né? Se vocês lembrarem, a gente acabou de fazer isso. Isso aqui nós não definimos, não demos um nome para ele. E não vale a pena dar um nome particular para ele, porque eu posso pegar esse objeto e botar num formato parecido com esse aqui, e usar a definição anterior, né? Como é que eu faço isso?
Lembrando que eu posso trocar a ordem do produto botando um complexo conjugado. Então, para ficar bem claro que isso aqui é o complexo conjugado do resultado dessas operações todas, né? Então vai ficar assim, U, né? Só que o meu U agora, desculpa, é o meu EJ, né? E aqui eu tenho o adjunto atuando no EI, tá certo? E eu tiro o complexo conjugado, certo? Ou seja, o complexo conjugado me permite trocar a ordem desses caras aqui. Mas veja, pessoal, agora esse cara aqui eu posso usar essa definição, né? Então, dentro do colchete, o que eu vou ter? Colchete, o operador adjunto, né? JI, complexo conjugado. Tá certo? Então, o que eu estou obtendo aqui é o seguinte, é que ômega e J vai ser igual a ômega JI, né? Do adjunto, complexo conjugado. Mas veja, pessoal, do ponto de vista da representação canônica, eu trocar a ordem JI e J é pegar transpostas da matriz, né? Então, posso tirar a transposta dos dois lados, vai ficar assim. Ômega transposto JI é igual a ômega adjunto estrela JI. Mas agora eu posso tirar o complexo conjugado dos dois lados, o complexo conjugado do complexo conjugado é o próprio número, então isso aqui vai ficar assim, ômega transposto complexo conjugado JI é igual a ômega Dagger, JI. O que isso diz pra gente? Que se eu sei as componentes, né, os elementos de matriz do meu operador, eu consigo já calcular diretamente os elementos de matriz do meu operador adjunto. Ou seja, para pegar os elementos de matriz do meu operador adjunto, eu tomo a transposta dos elementos de matriz do meu operador e tiro o complexo conjugado, tá certo? Então, isso aqui vai ser bastante prático, né? O operador que satisfaz, então, o Dagger IJ igual a ômega IJ é o que nós chamamos de um operador simétrico, tá? Ou hermitiano, tá certo? Alguns textos usam esse nome diferente. Eu deixo o termo simétrico e hermitiano para os operadores que têm essa característica aqui, tá certo? Nem sempre ter essa característica é suficiente para ele ser autoadjunto, tá certo? Autoadjunto ele vai ser somente quando V ômega U for sempre, para qualquer dois vetores, igual a ômega VU. Tá certo? Nós vamos mostrar claramente que nem sempre ter os mesmos elementos de matriz é suficiente para que isso aqui seja verdade, tá certo? Porque às vezes tem detalhes aqui no nosso produto interno que vão fazer com que isso aqui não seja igual a isso aqui, por mais que os elementos de matriz sejam simétricos, tá certo? Então, tomar um pouco de cuidado com a diferença entre esse cara aqui é autoadjunto, tá certo? Isso aqui é autoadjunto e isso aqui é simétrico, tá? Ou hermitiano. Mas cuidado, em alguns textos você vai encontrar hermitiano como o significando autoadjunto, tá certo? Então, tome bastante cuidado quando vocês estiverem lendo, porque tem essa diferença aí que pode pegar vocês. Ok. Né? Algumas coisas que vocês podem mostrar é que se eu pego um operador lambda ômega, o adjunto de lambda ômega é igual ao adjunto de ômega vezes adjunto de lambda. Isso aqui é muito fácil de provar, eu espero que vocês tentem fazer, porque esse tipo de coisa, se não se exercitar, vocês não aprendem, tá certo? Então, treinem esse tipo de conta, tá? Outra coisa que você pode fazer frequentemente é escrever um operador que você não sabe se é adjunto ou autoadjunto, você escreve assim, esse cara vai ser esse pedaço, que vai ser um pedaço simétrico. Se você for calcular os elementos de matriz aqui, você vai ver que esse cara aqui vão ser elementos de matriz, esse objeto vai ter elementos de matriz simétricos, né? E esse aqui vai ter elementos de matriz antissimétricos, tá certo? Mas isso não garante que isso aqui vai ser autoadjunto, tá bom? Tomar cuidado. Né? Nesse sentido que eu falei para vocês aqui. Ok. E é isso por enquanto, pessoal.